Junta-se a nós nesta edição das 12, António Capuz, para o habitual comentário semanal. António Capuz, muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Continuamos com a TAP, agora com as propostas já entregues e numa segunda fase em que uma das propostas, a de Miguel Paes do Amaral, já foi dada como excluída por não ter apresentado aquilo que era pedido, uma proposta vinculativa. Faz sentido? Se o grande encargos a isso se exigia, faz sentido. Tenho pena, porque, apesar de tudo, por uma questão de manter o centro de decisão em Lisboa, seria interessante termos, digamos que um português, nem sei que a capital não é português, mas termos, enfim, Portugal mais metido nos negócios da TAP. Assim, pelo menos sabemos que o centro de decisão deixa de estar em Lisboa, deixa de estar em Portugal e passará para o outro lado do Atlântico, o que é uma pena, mas as coisas não como são. Se não cumpria à risca aquilo que estava estipulado no caderno de encargos, teve que ser chumbado. Ele próprio reagiu de uma forma urbana e pacífica e muito educada, como é seu apanágio, a este desaire da proposta que apresentou. Vamos agora ver se as negociações, é o que se segue, não é? As negociações com cada uma das outras propostas podem melhorar, apesar de tudo, aquilo que estava previsto inicialmente no caderno de encargos. Daquilo que já se conhece das duas propostas que agora seguem em frente, tem alguma proposta como favorita para a compra da TAP? Bem, sei que a privatização nesta altura não seria a sua opção, mas tendo em conta que já estamos com duas propostas mais avançadas, alguma das duas que lhe pareça mais favorável? Confesso que não tenho capacidade para, nem técnica, nem por conhecer em profundidade as propostas apresentadas, para lhe poder dar uma opinião. Devo dizer que é relativamente indiferente neste momento. Evidentemente, se estudasse ou se tivesse a possibilidade de estudar, coisa que não tenho, os cadernos de encargos e até conhecer o andamento das negociações, poderia ter uma preferência, mas neste momento não tenho grandes simpatias por qualquer das partes que estão agora envolvidas, mas não deixa de ser uma questão de natureza pessoal. Não há nenhuma razão da minha parte para rejeitar uma delas em favor da outra. E do andamento das negociações, aquilo que podemos conhecer, parece-lhe que desta vez a TAP vai de facto ser privatizada ou que ainda pode haver aqui um volte-face? Pode haver um volte-face porque, enfim, eu estou convencido que o Governo vai fazer tudo para poder assinar o contrato rapidamente. Vai tentar negociar um pouco mais de dinheiro, porque eu julgo que aquilo vai ser vendido, enfim, muito barato, como é normal. O próprio Governo desvalorizou o valor da TAP. Os últimos acontecimentos em nada contribuíram, pelo contrário, prejudicaram gravemente a valorização da empresa, mas espero que pelo menos as garantias, esta negociação possa reforçar as garantias da permanência em Lisboa do hub da TAP e ao mesmo tempo reforçar as ligações aéreas aos destinos a garantia de ligações aéreas aos destinos que mais nos interessam no plano da ligação aos nossos interesses em termos de comunidades lusófonas e também os interesses de natureza turística que devem ser pesados neste caso. Resta saber o que é que acontece depois, porque depois as coisas ainda vão para a União Europeia. A União Europeia costuma demorar meses a pronunciar-se e o Governo que aí vier em outubro pode transtornar esta questão. António Costa, se assumir funções de Primeiro-Ministro, acredita que vai mesmo pôr um travão a esta privatização? Se ele tiver maioria absoluta e se tiver capacidade para decidir sozinho, claro que sim. Claro que sim. Não acredito que eu possa voltar atrás. Isso poderá trazer alguns custos, mas eu admito que, se essa for a vontade do Governo que tiver então em funções, isso pode ocorrer. Portanto, esta privatização da TAP, de facto, veio demonstrar o seguinte: é feita à pressa, ao desbarato e em péssima altura, ou seja, numa altura em que, não havendo um consenso nacional muito largo, tenho pena, por exemplo, que o Partido Socialista, que propõe 2/3, uma votação qualificada no Parlamento para aprovar as grandes obras, coisa que acho muito bem, não esteja também a propor, pelo menos escapou-me, se não me falha a memória da leitura... Para o caso das privatizações? Para o caso das privatizações. Pensei que agora há muito pouca coisa para privatizar, a não ser que este Governo até ao fim do mandato ainda entenda privatizar, sei lá, a Torre de Belém. Estou a brincar, evidentemente, mas o que sobra já se foram os anéis praticamente todos, não é? De maneira que não acredito que haja mais grande coisa para privatizar, mas era um bom princípio que podia ficar consagrado
no programa eleitoral. Vou sugerir isso ao Partido Socialista. Falando do programa eleitoral do PS, em linhas gerais, o que é que lhe pareceu? Temos aqui, sobretudo, um programa de intenções políticas, medidas concretas, ainda não são expectáveis, pelo menos numa fase de campanha, é normal que assim seja. Deixe-me fazer primeiro uma apreciação formal, dizendo-lhe que, em primeiro lugar, o Partido Socialista marca muitos pontos na maneira como preparou este, ou está a preparar, porque ainda não existe um programa eleitoral definitivo, este documento, pondo à discussão pública com base num documento subscrito por economistas de reputação inquestionável, ligados ao Partido Socialista, mais ou menos direto ou indiretamente ligados, mas apesar de tudo universitários com grande reputação, e põe-o em debate público, à discussão de toda a gente e nos órgãos próprios do partido, e finalmente haverá um programa definitivo. Isso é importante em termos democráticos. Já tinha dado uma boa lição da democraticidade interna com a história da escolha do líder através das eleições diretas e espero que esse processo... Continua nessa mesma linha. E é uma linha extremamente positiva se queremos que os portugueses participem na vida política em vez de se afastarem cada vez mais da vida política. Em segundo lugar, é inteligente porque, e em terceiro lugar, é corajoso. É inteligente porque, com este processo, permite corrigir algumas veleidades ou algumas incorreções ou algumas precipitações que possa haver nesta primeira fase. Tem tempo para ouvir e auscultar a opinião pública e corrigir, por exemplo, a propósito da TSU. Digo-lhe isto porque é uma das áreas em que tem havido maiores reações, designadamente da minha parte. Ainda ontem a Manuela Ferreira Leite também teve uma apreciação, não direi globalmente positiva, mas interessante a propósito do programa, mas tem esta reserva, como várias pessoas têm variedíssimas reservas e começam a aparecer notas, até internas dentro do Partido Socialista, a reagir e vai ter tempo. Isto é inteligente porque pode corrigir. Em segundo lugar, é corajoso, porque não é um documento com meia dúzia de páginas e meia dúzia de afirmações, tem 130 e tal páginas. 139. Em letra pequenina, ao contrário do célebre documento do Dr. Paulo Portas sobre aquela reforma de Estado que morreu, não morreu na praia, morreu no ovo, que enfim tinha uma letra enorme, e com esta minúcia, que eu julgo que aliás vai ter que ser corrigida, apesar de tudo, esmiuçou tudo, incluindo números, o que se expõe muito mais à crítica. Se, pelo contrário, tivesse apresentado as coisas mais vagas, a exposição à crítica seria inferior. É, portanto, um gesto de coragem. Globalmente, julgo que merece a minha aprovação na generalidade, evidentemente, porque apresenta um caminho diferente, alternativa a este que eu considero muito negativo para o país, que tem sido seguido pela maioria, e sem prejuízo, evidentemente, de, num outro aspecto da especialidade, eu ainda ter a expectativa de que as coisas possam mudar, ou mesmo não tendo a expectativa de que as coisas possam mudar, não afeta a visão globalmente positiva que eu tenho deste momento. Temos um desafio apresentado por António Costa, um Estado forte, inteligente e moderno, 21 causas, que não vou elencar, obviamente, aqui, e 5 pilares. Medidas concretas, o que é que vimos? É muito difícil, no tempo que nós temos disponível, para eu poder, depois de uma leitura atenta e muito interessada que tive do documento, apesar dele ser enorme, e eu facilito-lhe o trabalho, começando pela TSU. Pronto, aí está a começar pelo sítio em que eu sou mais sensível negativamente, na justa medida em que tudo o que possa beliscar a sustentabilidade da segurança social, aflige-me, se calhar, por já ser reformado aos 70 anos, portanto, ter uma hipersensibilidade para essa matéria e ter alguma dificuldade em admitir que os 3 financiamentos alternativos que o Partido Socialista propõe para compensar a TSU sejam bastantes, ainda está por demonstrar. E, para além da minha voz, como vejo muitas vozes no interior do Partido Socialista a pôr algumas reservas, admito que esse problema seja sanado e seja mitigado para que a população e os eleitores possam ficar descansados a propósito da sustentabilidade da segurança social. Mas é uma medida que António Costa disse só avançar se houver capacidade de financiamento da própria medida. Na parte que respeita às empresas. O que tem sido criticado por ser um recuo em relação ao papel inicial. Exatamente. Eu não percebo porque é que se critica um recuo, pois se o próprio António Costa diz que aquilo não era uma Bíblia, ou seja, que era um ponto de partida e que, portanto, iria basear o seu programa naquele documento, como é normal, mas que ele não era um documento fechado, se está a recuar numa coisa que constata que pode
ser amenizada e que pode ser ajustada à realidade, ótimo, não me parece que seja suscetível de crítica, mas houve muita primeira página de alguns jornais que vieram apresentar isso como um recuo, que é, evidentemente, pode ser, admito que seja, mas que é um recuo positivo, que é um recuo virtuoso e não nada que possa ser criticado negativamente. Ao nível de Estado, permita-me que comece por aí, tem imensas medidas que me parecem extremamente interessantes, algumas emblemáticas, como por exemplo o orçamento participativo. É um processo, mais uma vez, para fomentar a participação dos cidadãos na vida política. O orçamento participativo nas câmaras, que guardam parte do seu orçamento e põem à discussão pública e através de um voto expedito, as pessoas podem escolher esta ou aquela obra em alternativa e utilizar aquele dinheiro como melhor entendem, tem sido um sucesso em muitos municípios. É bom que assim seja. Por outro lado, uma causa que eu defendo há muito tempo e sobre a qual, aliás, eu já tinha chegado, enquanto líder parlamentar do PSD, a consenso com o Partido Socialista, na altura liderado pelo Dr. Francisco Assis, estou no início dos anos 2000, portanto está a ver, há 15 anos atrás. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, mas as bases estão ali. O próprio António Costa subscreveu um projeto de lei de alteração da lei eleitoral para a Assembleia da República, é disso que eu gostaria de falar. Ele tem, de facto, uma proposta muito interessante a propósito da lei eleitoral para a Assembleia da República, círculos uninominais, a par de um círculo nacional que possa repor a proporcionalidade. Isto é muito criticado pelos pequenos partidos que dizem que isto depois é como no Reino Unido, em que, de facto, os pequenos partidos chegam a ter 13% e elegem um deputado. Não, cá o processo não é esse, porque a proporcionalidade mantém-se através de um círculo de compensação. Reforça a descentralização, o que é muito importante, sem falar propriamente em regionalização, põe as CCDRs em cada uma das 5 regiões plano, Porto, Lisboa, Coimbra, Évora e Faro, eleitas por um colégio eleitoral composto pelos autarcas, presidentes de Câmara e membros das Assembleias municipais, o que é extremamente democrático. As áreas metropolitanas de Lisboa, todas as áreas metropolitanas, com a sua junta, o órgão executivo, eleito diretamente pelos portugueses, elegem evidentemente primeiro uma Assembleia que depois o cidadão que encabeça a lista mais votada passa a ser o Presidente da Junta. Isto é muitíssimo importante e democratiza estes órgãos. Adota o mesmo princípio para as câmaras, é uma revolução muito positiva nas câmaras municipais. Deixamos de eleger de um lado a Câmara, do outro lado a Assembleia. Elegemos a Assembleia, o cidadão que encabeça a lista mais votada é o Presidente da Câmara. De facto, há aqui um esforço enorme de descentralização. Já falei nas obras públicas de grande dimensão a serem aprovadas por maioria qualificada. Vou sugerir que também as privatizações o seja. Um grande esforço para retomar o Simplex. Eu que fui um grande adversário do governo Sócrates, tenho que reconhecer que em matéria de investigação científica, 20 valores, em matéria de Simplex, 20 valores, retomo o Simplex, que é extremamente importante para todos nós, cidadãos. Aquela medida para o encontro de contas em quem tem a receber ou quem tem a pagar ao fisco, mas também tem a receber, possa fazer um encontro de contas. A centralização ou a unificação dos organismos de supervisão, Banco de Portugal, CMVM, Instituto de Seguros, agrupado num único regulador, tudo isto parece-me importante. Depois, antes de chegar aos aspectos sociais, que são os aspectos mais despesistas, na cultura. É uma vergonha o que se passa atualmente. A cultura foi relegada para uma Secretaria de Estado que é praticamente inexistente. Hoje lá vão inaugurar o Museu dos Coches, sem sala de exposições temporárias, sem bar, sem cafetaria, sem passagem superior, enfim, é uma precipitação, mas enfim, é próprio deste governo esta fúria inaugurativa antes das eleições. Parece que estamos com o Alberto João Jardim na Madeira, mas enfim, retoma o Ministério da Cultura e, fundamentalmente, tem uma atenção muito grande em vários domínios da cultura, mas uma em que eu sou particularmente sensível, que é a conservação do nosso património que está a ser destruído. Ainda ontem ou anteontem, a RTP2 transmite uma reportagem sobre as ruínas romanas de Troia, que é uma vergonha, estão deixadas completamente ao abandono. E depois, no domínio social, em que, de facto, há uma preocupação no combate à pobreza, há uma preocupação em tornar as coisas mais progressivas para diminuir o fosso entre ricos e pobres, seja no IMI, segunda habitação, embora saiba que isto é receita estritamente municipal, alteração, a progressividade também no IRS, o que me parece perfeitamente justo, enfim, e a preocupação também com a saúde, ou seja, Serviço Nacional da Saúde e Educação, que são 2 pontos
cruciais, são tratados de uma forma muito positiva pela proposta provisória ainda do Governo. Por exemplo, na educação, há uma medida extremamente interessante que tem a ver com a aposta na subida de 30% para 40% do número de licenciados em 5 anos, se não estou em erro, o que faz-nos chegar à média europeia. Estamos muito abaixo, estamos a 10 pontos ou 11 pontos da média europeia, e o combate ao insucesso escolar através de uma aposta que é muito importante para quem tem netos muito pequeninos como eu, que é a aposta no ensino pré-primário. Pegando na questão da saúde de que falou agora, hoje o Económico noticia, certamente teve a oportunidade de ver, que o PS quer, e aliás está na própria proposta, que a ADSE deixe de ser exclusiva para funcionários públicos, isto para garantir também a sua sustentabilidade. Parece-lhe uma boa medida esta? Admito que sim, mas deixe-me primeiro dizer que em matéria de saúde, aquilo que é para mim importante é que eu sei que o Partido Socialista com António Costa vai defender o Serviço Nacional de Saúde, do qual eu sou fã. E acho que os portugueses devem ser, que têm boas razões para isso, pese embora todos os problemas que alguns hospitais ainda têm, nomeadamente nas alturas de ponta ou nas alturas de gripe, e fundamentalmente porque houve grandes cortes, designadamente no pessoal. Mas em segundo lugar, porque eu tenho a experiência do médico de família, tenho a sorte de ter um médico de família na minha residência, e realmente é de uma comodidade extraordinária, porque fazemos as marcações por telefone, porque nos atendem em 24 horas, porque não há dúvida que é um salto qualitativo importantíssimo, e porque descongestionamos com o médico de família os hospitais. Criar mais 100 unidades de saúde familiar e cobrir 500 mil de portugueses é uma medida espetacular. A sua questão tem a ver com a ADSE. Eu sou beneficiário da ADSE desde que fui Presidente da Câmara, porque até lá, embora tivesse uma vida pública desde há 40 anos, não tinha vínculo à função pública, não era beneficiário da ADSE. E é, de facto, uma modalidade muito interessante, apesar de ser uma cota adicional àquela que nós descontamos para a TSU. Mas a verdade é que a ADSE é sustentável, e se com esta abertura a privados, porque os privados que queiram aderir, livremente, obviamente, vão pagar a cota para a DSE, a cotização para a DSE, e se mantém ou até reforça a sustentabilidade da DSE, aliviando os encargos do Serviço Nacional de Saúde, excelente. Se hoje for, é o que eu faço, a um hospital privado a escolher um médico, por exemplo, um ortopedista, um oftalmologista, todos eles têm na lista de médicos deste ramo ou daquele ramo, um ou outro que tem contrato com a ADSE, e, portanto, fica-nos por tudo e meia à consulta. Em vez de pagarmos 60 ou 70 euros por uma consulta, pagamos 5, 6 ou 7 euros por uma consulta. Mas as condições não seriam diferentes com uma mutualização da ADSE? Não sei, não tenho, a proposta é de hoje, eu não sei as condições, mas, insisto, o modelo e a ADSE é extremamente interessante e funciona muito bem. São rápidos a repor as verbas que nós pagamos, e no caso das consultas, e se há contrato, é imediato, é no próprio ato de pagamento da consulta. Se a sustentabilidade da DSE que existe hoje não é afetada pela abertura a privadas, 100% de acordo. Terminamos aqui o nosso comentário, António Capuz. Muito obrigada por ter estado connosco aqui mais uma vez.